O filme de hoje combina três elementos muito interessantes. Primeiramente, é um filme de terror natalino, perfeito para essa época do ano. Número 2, é uma obra que emula um pouco o clima dos anos 80, inclusive na estrutura dos efeitos especiais, na parte de terror sobrenatural que tinha na época, só que mantendo todo o refinamento artístico e narrativo que a gente conquistou durante todas essas décadas, só que gerando todo aquele clima, inclusive com toda aquela história meio de família, sessão da tarde, aquela coisa que passava no horário de noite da Globo e do SBT, com os filmes meio diferentes. E número 3 é uma obra justamente de brinquedos assassinos. Então, se você gosta de Annabelle, Brinquedo Assassino, ou gosta dos clássicos também como eu, que adora o Mestre dos Brinquedos, vai se esbaldar aqui nessa obra, cujo nome de estudo que é Brinquedos do Terror, de 2021, distribuído pela Warner Bros. HBO, que curiosamente também é a mesma responsável pela essa Invocação do Mal, que tem a Annabelle. Será que a gente tá tendo um retorno dessa linha de brinquedos assassinos que a gente chegou a ter na transição dos anos 80 pro 90, galera? Pois bem, venham comigo e se gostarem, aproveita para dar o like, compartilhe aqui embaixo os seus filmes de terror natalino ou de brinquedos diferentes que vocês lembrarem aqui embaixo, e vamos nessa. Primeiramente, qual é a sinopse da obra? Aqui nós temos uma família se reconstruindo, morando numa casa nova, na verdade num casarão caindo aos pedaços. Por quê? Porque aquilo que o orçamento deu da família nova. E para sair um pouquinho do padrão, que é um casal que se muda para um local novo, aqui nós temos um casal de divorciados, isto é, temos duas famílias que se desmancharam e que se juntaram para formar uma nova, trazendo os filhos do relacionamento anterior e que não se bicam muito bem, tanto pela personalidade diferente, quanto o fato de uma ser uma adolescente, enquanto serem duas criancinhas do outro lado. E o que vai ter um papel bem interessante na trama, já que a gente vai ter uma coisa interessante, que é os tipos diferentes de brinquedo, já que temos um baú cheio de brinquedos amaldiçoados. Então não é apenas um boneco do mal, que inclusive é nome de outro filme de terror recente de brinquedos assassinos. Nossa, tipo, realmente aumentaram muito a produção nos últimos tempos. Mas também nós temos um videogame amaldiçoado, que lembra inclusive um pouco aquele filme do Fred Krueger, se não me engano, o Quinto Hora do Pesadelo, onde temos um momento onde ele pega o Fred Krueger e usa um videogame maligno para usando uma fase distorcida para poder pegar e matar uma das vítimas dele. Então, temos um videogame que distorce discretamente a realidade nessa história, e temos os outros bonequinhos em si. Só que temos desde bonecos de pelúcia até umas obras mais de madeira, com direito a carrinho de controle remoto, boneco estilo He-Man, dando ar um pouco Pequenos Guerreiros, para quem lembra esse clássico lá dos anos 90, né? Onde tínhamos os brinquedos do bem e os brinquedos do mal, que tinham inteligência artificial. E, é claro, o macaquinho da capa está entre os brinquedos assassinos. Então, se você queria pegar e ver justamente aquele macaco clássico dos filmes do Invocação do Mal, que está entre um dos brinquedos que está possuído por um demônio e que aparece sempre de vez em quando mostra o Museu dos Warren nos filmes do Invocaverso, bem, aqui temos um macaco do mesmo tipo, para quem estava aguardando por isso. Então, vocês vão se esbaldar com as cenas, que inclusive não são feitas a maior parte por computador, mas sim por stop motion. Então realmente são os brinquedos se movendo direitinho, sem parecer que são feitos tipo, simplesmente marionete, mas usando os efeitos clássicos de animação, de movimentação antes da invenção do computador, para pegar e ajudar a dar um ar retrô ainda mais para a história. Tanto que o videogame amaldiçoado, ele lembra muito uma espécie de Super Nintendo na história, sabe? E, é claro, para conseguir sobreviver a esses brinquedos assassinos, a família vai ter que aprender não simplesmente se unir, mas a trabalhar um pouco do passado dele. E essa questão de trabalhar o passado é importante, inclusive, mesmo na questão dos brinquedos, porque se a gente vê bem, por que é que temos o conceito de brinquedo assassino?
assassino de brinquedo do mal entre as possibilidades de obras de terror. A gente já tem aquela coisa chamada Vale da Estranheza, que é quando uma coisa fica tão próxima do real que a gente começa a estranhar, porque aquilo ainda não é uma pessoa de verdade, mas tem alguma coisa errada, estranha nesse abismo, sabe? Não é mais aquela caricatura, o que tá acontecendo. Só que nós estamos falando de um filme sobre golems, uma onda de filmes de gárgulas ou coisas de estátuas amaldiçoadas. Não, estamos falando de brinquedos. E brinquedos, para nós, é basicamente uma forma, como somos crianças, de criar nossos pequenos mundos, de refletir a realidade ao nosso redor num pequeno mundo onde a gente consegue pegar, manipular, colocar fantasia, sabe? Nosso pequeno sistema de criação de universo. E quando a gente tem um filme sobre brinquedos malignos, é como se fosse justamente pegando o pedaço de o que acontece quando esse universo se corrompe, o que acontece o fato de que todos nós temos traumas e problemas quando somos crianças, né? Com as dificuldades da vida, né? Então até onde os próprios brinquedos não deixam de ser representação justamente desses traumas de infâncias não trabalhados que voltam, sendo que a própria história conta que uma da possível origem dos brinquedos malignos aí seria de uma feiticeira que não conseguiu lidar bem com a morte do filho. Então, essa coisa de não conseguir trabalhar bem com o passado e deixar, e ao invés de tentar entender ele para trabalhar, você acaba criando coisas distorcidas que pioram, é uma coisa interessante. E a família tem justamente que pegar e se recuperar dos seus traumas do passado e aprender a não deixar eles guardados, mas botar eles para fora, só que de forma adequada e saudável para conseguir trabalhar eles e assim superarem suas diferenças, inclusive deixarem de ser manipulados pelos brinquedos que vão pegar e manipular as coisas das mais diversas formas. Para você ter ideia, temos um brinquedo, mas que é um enfeite de Natal assassino que chega a controlar uma árvore de Natal no bagulho. Então, tudo isso é importante para poder pegar e sair dessas ilusões criadas pelos brinquedos para conseguir pegar e deter eles antes que a gente tenha uma matança acontecendo na história. É claro, a gente tem uma mortezinha ou outra que acontece, né, com um gore meio leve. É um filme que não é para ver para as crianças, mas com adolescentes dá para ver, principalmente as costas de Invocação do Mal ou semelhantes, daria para ver sem problemas, né? E que acaba tendo uma trama bem interessante de se desenvolver, descobrindo quais são os mistérios, se divertindo vendo como é cada um dos brinquedos e das suas formas de atuação, já que eles não chegam a ter exatamente poderes especiais, mas eles se movem das mais diversas formas, são quase duendes em formatos de brinquedos, se a gente pensar um pouco, né, nas possibilidades de como é trabalhado na história, ainda mais com o enfeite de Natal que aparece lá, de duende, sendo que é um filme que ele pega e é feito em 2021. Então ele é bem interessante, tratando esse tema com um certo grau de atualidade. Então fica a minha dica para quem quiser uma boa história de terror que trabalhe com essas questões e que não deixe de trabalhar justamente nessas questões da infância, né? E que não deixe de ser um pouquinho de trabalhar um pouco com o que acontece quando você tem uma nostalgia do mal. Isto é, quando você tem uma coisa idealizada, bonita, etc. Inclusive que isso é utilizado até pelos brinquedos para manipular as crianças, como se eles tivessem um Toy Story de verdade, mas na verdade caminhando elas para a destruição da família, daquilo que está acontecendo. E a aprender a trabalhar essa e outras questões de forma interessante. Então, além de ser uma boa diversãozinha, com os toquezinhos trash para quem quiser pegar e simplesmente também relaxar a cabeça. Coloque aqui embaixo outras dicas de filmes de terror natalino que vocês lembrarem, compartilhe o vídeo com quem você gosta e até o próximo vídeo. Falou!